Não vale nada. escrita pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Só Ele pode fazer, não é? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então temos esse verso de novo, tão agudo, tão contundente, tão lindo. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes. O versículo já podia acabar aqui, né? Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes. Nós não Ponto somos. final. Ele continua. Capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário. E aí está essa linda expressão. Nossa suficiência. Não sei se, irmãos, já ouviram alguma vez o relato sobre a experiência de Bach-Singh com o Ministério da Palavra. Creio que talvez já tenham ouvido. Ele era um engenheiro mecânico de uma família rica, o pai dele era algodoeiro na Índia, e ele foi ganho pelo Senhor. Ele era um hindu da seita Sikh, a mais ortodoxa do hinduísmo. Ele saiu de casa para estudar engenharia mecânica. Os pais dele disseram que ele podia fazer qualquer coisa na vida, menos negar a sua religião. Olha só. Hindu, Sikh, ortodoxa. E ele foi, então, fazer o seu curso e viveu uma vida absolutamente mundana, claro. Então, um dia ele foi encontrado pelo Senhor. Ele tomou um navio e ele viajou para o continente americano. E ele foi hospedado por uma família cristã. Foi dada a ele uma Bíblia. Antes ele já tinha ganho uma Bíblia. E ele pegou aquela Bíblia, a Bíblia tinha capa de couro, a pessoa doou para ele a Bíblia. Ele olhou bem para a Bíblia, depois que a pessoa foi embora, arrancou a Bíblia de dentro da capa, jogou a Bíblia fora e ficou com a capa de couro, para aproveitar de outra maneira. Foi a primeira vez que ele ganhou uma Bíblia. A segunda vez foi nessa casa de cristãos onde ele foi hospedado. Então ele diz que nesse dia, relato dele, ele tomou as escrituras, abriu no Evangelho de João. Ele não conhecia nada sobre a Bíblia. Ele abriu no Evangelho de João. E ele começou a ler a Bíblia. E ele diz que quando ele lia reiteradamente no Evangelho de João a expressão em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, ele diz assim: eu tive o sentimento de que eu estava diante da verdade. Ele disse: estava nevando lá fora. E eu comecei a ler aquela Bíblia à tardezinha. E o dia clareou. E eu estava lendo a Bíblia. Maravilha. Ele perdeu a noção do tempo e do espaço. O Senhor Revelação. estava ganhando o coração desse homem mundano e forjando para ele um vaso tão lindo. Então, Baksin cooperou com a obra do Senhor, com as cargas do Senhor na Índia, durante muitos anos. Ele nasceu em 1903 e ele partiu para o Senhor no ano 2000, faz nem muito tempo. Viveu 97 anos. E através dele e de outros colaboradores, em torno de 10.000 assembleias locais Que foram coisa. estabelecidas na Índia, de Adoraria norte a sul. ter essa experiência. Certa vez, ele teve uma entrevista com Martin Lloyd Jones, o doutor. E Martin Lloyd Jones, erudito que era, teve essa entrevista com Baksin, ouviu Baksin, sobre a palavra, é claro, era o assunto deles. Então, Martin Lloyd Jones fez uma pergunta a Baksin. E a pergunta foi: como você pôde adquirir um tal conhecimento das Escrituras? E Baksin respondeu assim: lendo a minha Bíblia, de joelho, até 14 horas por dia. Pode ser o Senhor, por esse vaso. Quantas almas estão no séquito dos cativos de Cristo por causa do serviço desse vaso, que antes era um mundano, profano, usado pelo Senhor de uma maneira tão maravilhosa. Certa vez ele estava de novo no continente americano, já mais velho como pregador. Foi perguntado a ele sobre a missão dos missionários americanos, evangélicos, claro, na Índia, para evangelizar os indianos. E Baksin respondeu assim: nós não precisamos dos seus missionários. Quando eles vão pregar a palavra,
Eles ficam atentos aos seus relógios. Só podem falar 45 minutos, pontualmente. Quando eles vão para a Índia, nas suas missões evangelísticas, eles precisam de patrocínios e promoções. Nós, na Índia, aprendemos a contar apenas com o Senhor Jesus. Descobrimos que Ele é suficiente. Meus irmãos, aqueles irmãos reuniam em campos abertos 6.000 a 8.000 pessoas. Maravilha. E do ano de 1930 até o ano de 1934, então são 5 anos, incluindo esse fim, a Índia experimentou um genuíno avivamento espiritual. Então eles tinham essas reuniões com esse número de pessoas, em campos abertos, porque em lugar nenhum cabia esse número de pessoas. E nessas reuniões eles adoravam o Senhor, adoravam o Senhor, adoravam o Senhor. E aqueles que tinham as cargas do Senhor, pessoas que não conheciam o Senhor, também concorriam para esses encontros. Então aqueles que tinham carga evangelística evangelizavam nessas reuniões. Aqueles que tinham carga de ensino ensinavam nessas reuniões. Aqueles que tinham carga particular de compreender o tempo do Senhor, a demanda do Senhor, se você quiser chamar de carga profética, pode chamar. Então eles falavam ao povo do Senhor sobre as demandas do Senhor, a hora do Senhor, para eles como povo do Senhor, o mover do Senhor entre eles. 5 anos de avivamento. Isso gera no nosso coração ciúme santo. Porque se o Senhor não soprar sobre sua igreja nesse país, antes que Ele venha, nós teremos dias muito difíceis. A apostasia vai se intensificar. Porque tão pouca convicção, tão pouca realidade, de modo geral, tem sido experimentada pela igreja de Deus. É um evangelho tão light, é um evangelho hedonista, é um evangelho de bem-estar, é o meu evangelho. É Cristo para mim e para minhas coisas. É Cristo como ponte, como meio para eu atingir um objetivo. Seja ele qual for. Triste, muito triste. Então, amados irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que, particularmente, o serviço da palavra, e de novo quero repetir, serviço da palavra doméstico, serviço da palavra em pequenas reuniões nas casas, serviço da palavra na rua, serviço da palavra nas reuniões ou encontros maiores, ele possa ser cada vez mais vivo. Serviço da palavra nas redes sociais. Faça nisso. Hoje todo mundo tem seus amigos na internet. Falem de Cristo. Mas para isso, para você ter essa vontade, que é a vontade de Deus em mim, por exemplo, é falar de Cristo aqui. E dar oportunidade para alguém da nossa rede social, do nosso vínculo familiar, inclusive, poder aceitar o Espírito Santo. Eu vir treinar a vida espiritual conosco, mas não é fácil. 2 anos aqui e de grão em grão a gente vê a dificuldade. Mas ainda bem que tem o grão em grão e que nós acreditamos na ação do Espírito Santo. Não é a nossa. Cheio de realidade, graça, unção, revelação, para que o povo de Deus seja chamado para o seu Deus. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu. Essa é a promessa do Senhor para nós. Para que nós possamos aguardar o Filho do Homem de pé. Amém. Até que ele Amém. venha. Ainda quero concluir. Esse texto de Coríntios 3, se você não quiser, não precisa abrir sua Bíblia de novo. Paulo vai dizer que esse ministério do Espírito, ele é um ministério de justiça, ele é um ministério de liberdade, e aí ele vai dizer no final desse texto que ele é um ministério que rasga o véu da face. Presta atenção, viu? É o véu da face. É o véu que nubla a visão de quem é Cristo. Por causa, ele contrasta com o ministério de Moisés. Então ele diz que o ministério do Espírito é um ministério de rasgar do véu. Se você quiser, é um ministério de tirar escamas. Você lembra o que aconteceu com Saulo de Tarso? Aliás, a narrativa é bem essa, né?
caíram como que escamas do seu